Estou com um arquivo do Prost aberto aqui na minha tela. Dentro desse arquivo, eu simulei aqui 3 projetos, olha. Projeto 1, Projeto 2 e Projeto 3. E eu quero te mostrar como a forma na qual você elabora o seu cronograma pode interferir no atraso do seu projeto. Existe um negócio que nós chamamos de atraso incorporado. Dependendo da forma como eu estruturo o meu planejamento, eu acabo incorporando atrasos ao meu projeto que depois eu não consigo recuperar mais. E é exatamente o que está acontecendo aqui, olha, no projeto 1. Então acompanhe comigo esse vídeo que eu vou te mostrar como eliminar esse problema dos seus projetos. Vamos começar o vídeo aqui então, e hoje eu quero te falar sobre atraso incorporado ao projeto. É importante você entender que quando nós estamos elaborando o nosso cronograma, há diferentes formas para você vincular uma etapa a outra. E dependendo da forma como você vincula, você pode, através do seu planejamento, estar incorporando atrasos ao seu projeto, sem perceber isso daí durante a elaboração do planejamento, e algo que depois você não consegue recuperar. Então eu vou te mostrar aqui basicamente 3 formas para você realizar o balanceamento das atividades. Você vai perceber que numa primeira opção eu acabo incorporando atraso ao projeto e depois eu não consigo recuperar porque eu incorporo atraso em etapas futuras. Existe uma outra opção na qual eu faço um vínculo através do início e aí eu tenho um problema que os atrasos da minha etapa não refletem nas etapas futuras, então não consigo perceber claramente quais são os reflexos desse atraso no projeto como um todo. E tem uma terceira forma, que é a forma como eu gosto de usar, onde eu consigo refletir o atraso, no entanto, esse atraso não fica incorporado. Então, caso eu consiga depois, na etapa que eu estou executando, acelerar o ritmo da tarefa, eu consigo recuperar esse atraso. Então, vem comigo aqui para a tela e nós vamos fazer o seguinte. Bom, primeiro eu vou esconder aqui a minha linha do tempo. Para fazer isso, é só vir aqui em exibir. Em exibir eu tenho aqui linha do tempo, então eu consigo esconder aqui para a gente enxergar melhor aqui a nossa tela. Deixa a tela um pouco maior. Eu vou criar aqui uma pequena estrutura de projeto, então eu vou separar em 3 projetos para eu te mostrar os 3 formatos. Então eu vou colocar aqui projeto 1. Dentro do projeto 1 eu vou colocar aqui a etapa de estrutura e vou colocar 5 pavimentos. Pavimento 1, pavimento 2, pavimento 4 e pavimento 5. Agora eu vou só copiar aqui, vou colar aqui embaixo e aqui eu vou criar a etapa de alvenaria. Vou informar que a minha estrutura, deixa eu só criar aqui a minha estrutura, então vou selecionar tudo, venho aqui em tarefa, aqui eu tenho a opção de recuar para a direita, seleciono aqui os pavimentos, recuo para a direita, pavimentos, recuo para a direita. Eu vou colocar aqui então que o ciclo de trabalho da minha estrutura é 10 dias por pavimento. E vou colocar aqui que esse ciclo aqui da alvenaria é de 5 dias por pavimento. Vou aproveitar que eu já estou com a estrutura pronta, eu vou copiar aqui e vou criar mais 2 projetos aqui embaixo, olha. Tá? Eu vou clicar aqui, eu vou pedir para recuar para a esquerda, porque se você observar aqui, olha, tá vendo só que ele está no alinhamento dos pavimentos, então tem que recuar aqui para a esquerda. Recuo, recuo, e aqui clico, recuo para a esquerda. Para recuar para a esquerda, mesma coisa, tarefa, aqui eu tenho o botão recuar para a esquerda. Então eu estou aqui com 3 estruturas de 3 projetos diferentes, onde eu vou criar os vínculos para você entender um pouco do que eu estou falando. Antes disso, eu vou vir aqui em projeto, informações do projeto, tá? Então aqui eu tenho a guia projeto, informações do projeto. E eu vou pedir aqui para o meu projeto iniciar no dia 22, para que ele comece aqui numa segunda-feira, e aí como eu tenho ciclos com múltiplos de 5, vai ficar melhor para a gente enxergar o projeto. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar aqui o vínculo só entre
as tarefas da mesma etapa. Então, seleciono tudo, venho aqui em tarefa, clico aqui na corrente, observe aqui que ele já criou para mim aqui o vínculo. Mesma coisa aqui na alvenaria, seleciono tudo e crio o vínculo. E vou fazer isso daí nos 3 projetos já para deixar pronto aqui para a gente. Bom, agora o que eu quero que você entenda aqui dentro do projeto? É o seguinte, sempre que eu tenho tarefas nesse formato aqui, olha, eu tenho um ciclo de tarefas com 10 dias de ritmo e eu tenho aqui um ciclo de tarefas de uma outra etapa com ritmo de 5 dias. Existe um negócio que nós fazemos dentro do planejamento que nós chamamos de balanceamento. O que é balanceamento? Balanceamento é eu organizar as tarefas de uma forma onde eu inicio a execução daquela etapa e não paro mais até a conclusão. Porque imagine só, em alguns casos não tem como, tá? Tem tarefas que têm ritmo muito pequeno e ciclos de atividade pequenos e aí sim nós precisamos picar a execução da tarefa. Por exemplo, se eu tenho uma tarefa que ela demora 1 dia por pavimento, eu não posso deixar para iniciar ela só no final do projeto, porque senão eu vou atrasar todo o projeto. Mas nesse caso aqui, entenda o seguinte, o que é o balanceamento? Eu vou contratar uma equipe para executar a alvenaria. É interessante que essa equipe inicie a execução e não pare até a conclusão, porque imagine se toda hora você precisa ficar contrata, manda embora, ou fecha um contrato para 1, 2 pavimentos, o pessoal tem que parar, às vezes vai para outra obra, atrasa a execução da minha. E para realizar esse balanceamento, eu tenho algumas formas. A primeira forma que eu vou fazer nesse projeto 1, deixa eu até marcar aqui, olha, a linha dos projetos para você enxergar de forma clara que nós estamos falando aqui de projetos diferentes. Vou colocar aqui de verde, vamos colocar um verde mais claro, pronto, para não ficar tão escuro. Nós vamos pegar aqui o nosso projeto 1 e eu vou vincular pelo término. Como que eu vou vincular pelo término? O vínculo ele sempre ocorre aqui pelo número da linha da tarefa. Então, eu vou colocar aqui 7, término início, menos, vamos colocar 20D. Será que balanceia? Olha lá, balanceou. Entenda comigo aqui o que eu estou te falando. O que é o balanceamento? Eu comecei a executar a estrutura, vou executar a estrutura, e eu consigo enxergar aqui a data em que eu preciso começar a alvenaria para que eu continue a alvenaria e, por exemplo, olha, terminei o 5º pavimento, a equipe está entrando no 5º pavimento. Aqui, o primeiro já está liberado, o segundo está liberado, o terceiro, o quarto, então eu começo a atividade sem parar a atividade e concluo ela. Primeira forma de realizar esse vínculo é dessa forma que eu fiz aqui. E eu fiz um vínculo do tipo término início. Olha, eu vi quantos dias eu tenho que atrasar do término para começar a alvenaria para conseguir esse balanceamento. Uma outra opção, e agora eu vou fazer aqui no projeto 2, é você vincular pelo início. Então eu vou colocar aqui, olha, ao invés de eu vincular pelo 5º pavimento, eu vou vincular pelo primeiro e vou incorporar um atraso. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos ver aqui, o número do primeiro é o 3. 3 início. Incorporar um atraso, não, desculpa, eu vou inserir uma latência. Mais 30 dias, vamos ver se balanceia. Opa, coloquei no lugar errado aqui, olha. Tá aqui, ó, o projeto 2 é projeto 1, deixa eu consertar aqui. 2 e projeto 3, senão eu mesmo vou confundir. Tá? Então vamos voltar aqui, olha. Aqui nós fizemos um vínculo do tipo término início. Aqui eu vou fazer um vínculo do tipo início. Então eu preciso inserir uma latência aqui, eu preciso atrasar o início da atividade para criar esse balanceamento. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui a linha 17 e aí eu vou colocar aqui, olha, 17 início, mais, vamos colocar 30 dias, será que balanceia? 30 dias, pronto, está balanceado a tarefa. Então, observe o seguinte, olha, término início, então, eu terminei aqui e vou iniciar aqui e balanceei. Início, eu comecei aqui, criei uma latência positiva
eu sei que a minha alvenaria tem que começar aqui para assim que eu terminar o 5º pavimento de estrutura, ele vai estar liberado aí para entrar com a alvenaria. Agora, eu vou te mostrar aqui no projeto 3 a forma como eu elaboro esses vínculos e depois, durante a medição, você vai entender o porquê eu elaboro os vínculos dessa maneira. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar aqui um vínculo do pavimento 1 com o pavimento 2, do tipo término início com latência. Então, eu vou colocar aqui 31, término início, mais 20 dias. Aqui, olha, eu coloquei início, mais 30. Por quê? Porque eu tenho que computar aqui, ó, todo esse período. Aqui, eu coloquei mais 20, porque eu estou falando de término, início. Quanto que eu tenho que atrasar? Só isso daqui, olha. Tá? E por que 20 dias? Porque nós estamos falando só de dias úteis. Feito isso daqui, eu vou fazer o vínculo entre os pavimentos. Então, o primeiro pavimento já está vinculado. Vou vincular o segundo, seleciono. Venho aqui na guia tarefa e aqui eu tenho a correntinha. Então, eu venho aqui e coloco a corrente. O pavimento 3, uma outra forma de vincular é eu selecionar aqui, olha, e vincular lá em cima no pavimento 3. Olha lá, ó, criou o vínculo. O pavimento 4, eu também posso vir aqui e digitar ponto e vírgula e digito aqui 34. E o pavimento 5 que nós vamos fazer aqui na corrente novamente. Então, te mostrei aí todas as formas para realizar o vínculo. Agora entenda comigo o seguinte, eu vou realizar aqui algumas medições para você enxergar como o projeto se comporta de forma diferente de acordo com o vínculo que eu criei. E você vai perceber que, com base no vínculo que eu criei aqui no meu planejamento, pode ser que eu gere um atraso lá na obra de uma tarefa futura que depois eu não consigo mais recuperar. Então, antes de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Projeto, Definir linha de base. Então, aqui em cima, olha, Projeto, Definir linha de base. E vou definir a linha de base aqui do meu projeto. Definida a linha de base, se eu vier aqui, olha, em tarefa, aqui do meu lado esquerdo, olha só, tarefa, eu tenho aqui gráfico de Gantt e eu vou selecionar essa opção aqui, cadê? Aqui, olha, Gantt de controle. Então, vou vir aqui, Gantt de controle, e agora eu estou vendo aqui a minha linha de base. Deixa eu voltar o projeto aqui para cima. Estou vendo aqui a minha linha de base. Deixa eu marcar aqui novamente, porque quando eu troco a tabela, ele perde a cor. Pronto, marquei novamente. Eu estou vendo aqui a minha linha de base com o meu caminho crítico. E observe o seguinte, no modelo que eu fiz de vínculo no projeto 1, todas as atividades estão dentro do meu caminho crítico. Tá vendo que está tudo de vermelho e a barrinha cinza embaixo? Aqui, no meu projeto aqui 2, eu tenho apenas o primeiro pavimento e a alvenaria no caminho crítico. Tá vendo aqui que a estrutura dos pavimentos seguintes, 2, 3, 4 e 5, está fora do caminho crítico. E aqui no formato que eu realizei aqui no meu projeto 3, observe que está tudo dentro do meu caminho crítico. Isso nem sempre vai acontecer, tá? Vai depender de várias questões aí dentro do seu projeto. Vou fazer o seguinte agora, eu quero mostrar aqui a minha data de status. Então, botão direito do mouse no gráfico, linha de grade. Aí eu vou escolher aqui embaixo, olha, data de status, tá vendo? Então, data de status, linha, e vou colocar aqui vermelho. Vou selecionar linha e vou colocar aqui como vermelho. Ela não vai aparecer porque eu ainda não tenho a data de status definida aqui no meu projeto. Mas eu vou fazer o seguinte então. Bom, projeto. Nós vamos realizar aqui a nossa primeira medição. Então, para isso, eu vou até aqui trocar a exibição. Vou vir aqui em exibir. E aqui em exibir, eu tenho a opção de tabelas. Então, olha só, exibir, tabelas. E aqui dentro de tabelas, nós vamos selecionar aqui a tabela de controle. Então, tabela, controle. Tá? Então, nós estamos aqui com a nossa tabela de controle. Eu vou realizar aqui uma medição
Vamos colocar aqui no final do primeiro pavimento. Então, observe o seguinte, olha, vou vir aqui em projeto, data de status, o final do primeiro pavimento é aqui, olha, sexta-feira da semana do dia 28 de maio, então vou selecionar ela aqui, maio 28, sexta-feira da dia 2. Pronto, observe só que a minha linha da data de status já apareceu aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha, nas 2 primeiras semanas do meu projeto, onde eu executei a estrutura do meu primeiro pavimento, eu vou colocar aqui atualizar projeto de 0 a 100%, conforme planejado. Tudo ocorreu conforme planejado. Então tá aqui, o meu projeto está aqui. Primeiro pavimento 100% no projeto 1, 100% no projeto 2, 100% no projeto 3. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a minha data de status, vou realizar uma segunda medição. Vamos ver aqui o que nós vamos fazer. Eu vou colocar no final da terceira semana. Então, estava como dia 2 de junho. Eu vou colocar aqui dia 9, para a gente realizar a segunda medição. E eu quero que você observe aqui o seguinte, olha. Estava planejado para começar aqui, vamos ver, final de semana do dia 2, do dia 9. Estava planejado para o segundo pavimento começar no dia 5. Só que eu vou colocar aqui nos 3 projetos que ele começou atrasado. Ele começou dia 7. Então, vou colocar aqui também dia 7. E vou colocar aqui também dia 7. Agora, o que eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te mostrar aqui, olha. No primeiro modelo que nós criamos de vínculo, eu atrasei aqui o início da segunda medição. E eu vou até colocar aqui o seguinte, olha, já para realizar a medição completa, atualizar projeto de 0 a 100%, conforme concluído, beleza. Então, olha só, o que aconteceu aqui? Eu peguei e atrasei aqui o início do segundo pavimento. Por enquanto, se eu conseguir entre o segundo e o terceiro pavimento recuperar esse atraso, eu consigo voltar essa barra para cá. Só que observe o seguinte, vamos supor que a minha linha de planejamento, minha linha de corte, estivesse aqui, olha. Eu já comecei a minha tarefa de alvenaria atrasada. Isso daqui, olha, que nós estamos fazendo, quando nós fazemos esse vínculo do tipo término início, nós estamos praticamente imputando atraso numa etapa seguinte, porque eu estou atrasando o início da execução da etapa. E quando eu faço isso daqui e atraso o início da execução da próxima etapa, eu tiro toda a probabilidade que eu tenho aí de recuperar o prazo do meu projeto. Toda a possibilidade, desculpa, de recuperar o prazo do meu projeto. Por quê? Porque eu estou pegando o erro que eu estou na etapa de estrutura e já estou refletindo ele nas outras etapas desde o início. Então, esta não é a melhor forma. Existe uma segunda forma, que é a que nós fizemos, e aí nós temos um outro problema, que é o seguinte. O meu segundo pavimento, aqui no meu projeto 2, observe só, o meu segundo pavimento, ele atrasou. Só que como o vínculo estava amarrado do início, tá? Ele não atrasou a minha estrutura. Então, ok. No primeiro caso, atrasou o início da etapa da estrutura. Aqui não atrasou. Só que existe um problema que é o seguinte. Nesse planejamento, eu não vou conseguir verificar os reflexos desse atraso nas etapas futuras. Por quê? Ele atrasou aqui, nesse ponto. E ele não está refletindo nada na alvenaria. Para o gerente de projetos, o que ele vai entender? Que esse atraso não está refletindo em outras etapas. Só que existe um problema. Observe aqui, ó, ele não realizou o atraso. Então, eu tenho aqui o terceiro pavimento, que ele vai terminar atrasado, provavelmente. Só que não tem nenhum problema até aqui. O terceiro não, desculpa, o quarto pavimento, ele vai terminar atrasado. Até o quarto eu ainda não tenho nenhum problema, porque o quarto pavimento ele está planejado para começar a alvenaria só aqui. Só que no quinto pavimento eu já comecei a ter um problema. Por quê?
O quinto pavimento ele vai terminar aqui. E a previsão de início dele é nessa data. Então, o que vai acontecer é que a minha equipe ela vai terminar aqui e ela não vai conseguir começar o pavimento seguinte. Ela vai ter que parar. Então, aqui eu tenho um problema. E esse problema não foi identificado no planejamento devido a essa amarração que nós fizemos aqui, olha. No entanto, observe aqui, olha, na forma correta de criar o vínculo, que é a forma que nós criamos no projeto 3, eu tive a execução do primeiro pavimento ok de estrutura e atrasei o meu segundo pavimento. Observe que esse atraso ele está refletindo aqui na alvenaria, tá vendo? Só que existe uma questão nesse modelo de vínculo que é o seguinte, eu estou atrasando apenas a alvenaria do quinto pavimento. Eu não estou atrasando o início de execução da etapa. E nesse formato agora, eu permito que durante a execução das próximas etapas, o meu planejador consiga enxergar quais são os reflexos do atraso que eu tenho até o momento e ele consiga recuperar isso daí. Por quê? Porque eu não vou iniciar a alvenaria atrasado. Então, se eu conseguir recuperar a estrutura, eu recupero a alvenaria. Percebe a diferença dos três casos? No primeiro caso, eu atrasei aqui, eu atraso, olha só, atrasei aqui, atraso o início. Atrasei o início, praticamente eu perco a possibilidade de conseguir recuperar a alvenaria, porque eu já vou começar atrasado. No segundo caso, eu não consigo identificar os reflexos. Atrasei aqui e isso não está refletindo em nada na minha etapa seguinte. No terceiro caso, não. Eu atrasei aqui, só que eu não vou começar a alvenaria atrasado. Só que eu já estou enxergando que eu preciso resolver o meu problema na alvenaria, senão eu terei, na estrutura, senão eu terei um problema na alvenaria do quinto pavimento. Então eu consigo enxergar de forma clara qual é o real reflexo desse atraso que eu estou tendo. No primeiro caso aqui, olha, ele atrasou todas as atividades da alvenaria, não há necessidade. Eu sei que eu vou atrasar só o último pavimento. Rodrigo, mas então quer dizer que vai chegar aqui, eu vou ter aquele problema que a equipe não pode começar aqui? Se eu não conseguir recuperar, sim. Mas aí o que nós temos que fazer? Com base no impacto desse atraso, tomar uma medida para que eu consiga minimizar esse atraso aqui. Vamos ver isso daqui numa medição? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar aqui essa data aqui, olha, a sexta-feira da semana do dia 25, e vou realizar uma medição nela. Tá? Eu vou fazer o seguinte, então, olha. Projeto 25 de julho. Não, de junho. É isso, junho 23. Isso. 25, sexta-feira, dia 30. Vamos ver aqui, ó. A minha data de status veio para cá. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos realizar aqui uma simulação de uma medição recuperando esse atraso, só para você entender o que vai acontecer. Na verdade, eu vou fazer até o seguinte, olha, para ficar melhor, eu vou fazer uma medição aqui. E aí você vai entender de forma clara o que eu estou te falando. Então, vamos colocar lá 23 de julho, 9, na verdade, de julho, 23 é o ano. Junho, julho. 9, sexta-feira da dia 14, é isso. Tá? Posso até atualizar o projeto inteiro. Ó. Vou pegar e vou atualizar o projeto todo de acordo com o planejado. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou recuperar aqui o atraso da nossa estrutura. Então eu vou pegar aqui esse pavimento e vou colocar como se ele tivesse acabado no dia certo, dia 14/7. Abril, maio, junho, julho. 14. Aqui, dia 14 de julho. E eu vou colocar aqui
Dia 14. Certo? Observe o seguinte. Bom, nesse segundo caso aqui, nesse projeto 2, em momento algum o atraso refletiu na alvenaria. Isso daí passou fora do radar do gerente de obras. Vamos analisar o projeto 1 e o projeto 3. Ó, no projeto 1, eu recuperei a minha alvenaria. Chegou aqui no quarto pavimento, eu consegui recuperar. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Onde está o atraso incorporado ao projeto? Como eu já tinha empurrado a minha alvenaria para terminar, para iniciar de forma atrasada, por mais que eu tenha recuperado aqui a estrutura, a alvenaria ela vai atrasar. Por quê? Porque eu já tinha refletido todo aquele atraso na alvenaria. E agora eu tenho dois problemas. Eu tive que correr para recuperar a estrutura, agora eu vou ter que correr para recuperar a alvenaria. Isso é o que nós chamamos de atraso incorporado. Essa forma de vínculo, eu incorporo o atraso ao meu projeto e depois fica difícil recuperar. Olha só o que aconteceu aqui no meu projeto 3. No meu projeto 3, eu consegui recuperar a execução da estrutura. Automaticamente, a alvenaria, eu não preciso me preocupar. Por quê? Eu estava com problema apenas aqui, né, no quinto pavimento. Como eu consegui recuperar antes do quinto pavimento, o meu quinto pavimento ele volta para a data planejada. E aí eu deixo de ter um atraso incorporado nessa etapa. Então, percebam, de acordo com que eu mudo a estrutura do meu planejamento, eu posso gerar um problema para o meu projeto, como esse daqui que nós estamos vendo aqui. E é isso que nós chamamos de atraso incorporado ao projeto. Então, a forma correta para você executar esse planejamento é a forma como nós executamos aqui no projeto 3, certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal. Aproveite também para me seguir lá no Instagram, @eng.rodrigonunes. Se você tem interesse nesse conteúdo e quer ter acesso a um curso completo, a um treinamento completo, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Aproveite aí para ativar as notificações do nosso canal e receber mais conteúdos como esse. Ok? Um forte abraço para você então e até um próximo vídeo.